paz do Senhor, que todos sejam bem-vindos aqui nessa live, aqui também na nossa casa. Se você quiser nos visitar e mora por aqui por perto, como o apóstolo Marcelo já tinha falado, né, por Olaria, Bom Sucesso, né, Braz de Pina, os arredores, né? Você deve vir aqui, vai ser bem recebido, pode ficar tranquilo, sempre repito, vou falar outra vez. Aqui a nossa igreja, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, estamos aqui para falar sobre as coisas de Deus, não estamos aqui para tomar os seus proventos, tomar o seu carro, sua casa, nada disso. Aqui, se você quiser dar uma contribuição, você pode dar uma contribuição com cesta básica, com roupas, com brinquedos. Nós estamos agora numa campanha para juntar brinquedos para as crianças, né, carentes e tal. A gente leva alegria com os brinquedos para essas crianças, né? Se você quiser colaborar, será uma alegria para a gente também receber essas bênçãos de vocês. Meus irmãos, eu vou falar copiando a pastora Luciana. Ela está falando sobre o livro de Atos. Eu também resolvi e estou estudando e tentando compartilhar com vocês o livro de Sofonias, né? Muito interessante esse livro. Muitas pessoas, poucos leem Sofonias, né? Mas é importante. Não existe livro na Bíblia que não tenha a sua grande importância. E Sofonias, né, profeta, teve sua grande importância, e tanto é que está aqui na nossa palavra, na palavra do Senhor, né? Nós vamos aqui pegar em Sofonias, capítulo 1, né? E vamos dar uma introdução. E aí vou ler rapidamente, vai ser uma mensagem bem rápida hoje, e depois nós vamos dar continuidade, né, o que eu já tinha iniciado há 2 domingos atrás, né? Mas vamos continuar, dar uma continuidade. Então, a palavra ameaças contra Judá e Jerusalém, né? Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. E estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome de ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes, os que sobre eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele, e também por Milcom, os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. Meus irmãos, vamos aqui apresentar primeiro Sofonias, né? Eu já tinha falado que Sofonias, ele era filho de Cuxi, ele era um cuxita, né? Ele era um cuxita. Ele, né, essa primeira passagem, né, ele pede um silêncio de nós para que nós passássemos a ouvir a Deus, né? E nós estamos num tempo em que nós não ouvimos muito ninguém. As pessoas querem falar ao mesmo tempo nas redes sociais. É raro você não ver alguém num restaurante, na praça, na escola, no trabalho, né? Nos momentos em que ela podia estar meditando sobre si mesma, sobre o seu trabalho, sobre Deus, sobre qualquer coisa, ela prefere estar de olho no celular. Eu sei que nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus através do celular. Isso é um momento raro, mas a maioria das vezes as pessoas não estão ouvindo, porque elas estão com a mente o tempo todo ocupadas, né, com outras coisas que não a palavra de Deus, nem meditando sobre as coisas de Deus, né? Então, por isso que a gente fala que o Sofonias transmite que nós nos silenciemos, de certa forma, para ouvir a Deus, né? Sofonias, né? O Senhor esconde, o nome dele significa o Senhor esconde, ou o Senhor protege.
Isso porque os pais deles tinham um certo medo, né? Tinham um certo medo de que seus pais oravam para que Deus o protegesse, né? Porque naquela época dele, quando ele nasceu, era o Ezequias, reinado de Manassés, fez tudo que não podia, esse cara. Tudo contra Deus ele fez contra. Então, por isso que o nome dele, Sofonias, significa Deus protege, né? Deus esconde. Ele era tetraneto de Ezequias, esse sim, que fez coisas que agradavam ao Eterno, né? Ele profetizava durante o reinado de Josias, em 624 a.C. O rei Josias também fez o que agradava o Eterno nosso Deus. E presta atenção, Sofonias provavelmente profetizou antes do grande avivamento, porque na época de Josias teve um grande avivamento, né? Que ele desfez uma porção de coisa que outros maus fizeram, que é templos a deuses pagãos, né? Faziam coisas que elevavam outros deuses, Baal. Eles oravam para Baal, faziam festa para Baal, dançavam para Baal, enfim, faziam várias coisas que não eram para fazer e deixavam Deus de lado, né? Movido pela queda da moral do seu tempo. O Sofonias, ele foi movido pela queda moral. Ele previu a queda de Jerusalém, que em sua visão inspirada tornou-se o dia do Senhor. Aliás, o dia do Senhor foi uma frase mais falada. Não existe outro profeta que tenha usado mais essa expressão, o dia do Senhor. Hoje nós estamos aqui, comparativamente, nós também teremos um dia, o dia do Senhor, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Naquela época eram outras condições. E de que forma seria o dia do Senhor? Seriam a invasão de Jerusalém, seria uma série de consequências dada a falta de amor do seu povo com Deus, né? Então essa era o pano de fundo que fez com que Sofonias trabalhasse, né? Contemplou antecipadamente o dia do juízo dos gentios e restauração de Israel no reino messiânico. Ou seja, ele já tinha aquela ideia, né, davídica, né, de que um dia viria o Messias ao mundo, né? Isso, olha, presta atenção, 624 anos, mais ou menos. É muito tempo, né? Você saber o que vem antes, né? Já imaginou, você imaginando, vendo uma coisa dessa? Deus colocar na sua mente? Hoje nós estamos vendo aqui coisas muito parecidas, né? Como é que estamos hoje, né? Sofonias usa a expressão dia do Senhor, mais que qualquer profeta. Pergunta, hoje sofremos com a queda moral? Vocês acham, irmãos, que temos queda moral hoje? Você acha que tem queda moral hoje? Né? Será que tem queda moral? Observamos demonstração de queda moral? O que mais a gente vê, né? É na televisão, né? É nos carnavais da vida. Você vê queda moral, né? Existe queda moral dentro do povo de Deus? Será que existe? Existe, gente. Está existindo, infelizmente, está existindo queda moral dentro do povo de Deus. Preste atenção, assim como foi naquela época, na época de Sofonias. Veja só como é que existe um paralelo constante. E nós temos que prestar e silenciar, como foi a primeira momento de Sofonias, de que nós devíamos silenciar-nos para que nós possamos conversar com Deus, né? Através da oração, através da meditação, de todas as formas, né? Será que existem comportamentos paralelos hoje que existiam na época das Sofonias? Claro que existe. Claro que existe. São perguntas que precisamos ter coragem de fazer. E, evidentemente, temos coragem também de olhar e ver as respostas, né? Como é que pode? Quais são as respostas? Será que terá? Você imagine, existe queda moral hoje? Existe queda moral nos nossos vizinhos, nos bairros vizinhos,
né? Na nossa cidade, no nosso país, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, existe queda moral? Claro. Nós temos que encarar isso aí. Basicamente, o livro de Sofonias se divide em 4 partes, em que eu já estou quase terminando. É assim: o futuro, a primeira parte, o futuro, a futura invasão de Nabucodonosor, uma figura do dia do Senhor. Ele é uma figura do dia do Senhor, Nabucodonosor. Ele representa a invasão que ele faz. Sofonias previu isso, né? Predições dos juízos sobre as nações vizinhas. Isso está no próprio livro de Sofonias, de capítulo 2, 4 a 15, né? Terceira condição, a condição moral de Israel: o cativeiro virá. Isso está no capítulo 3, 1 a 7. Eu estou falando isso para você já ir falando, porque isso depois no próximo domingo a gente vai discutir sobre isso. O futuro julgamento dos gentios, seguido pelas bênçãos do reino com o Messias. Preste atenção. Sempre existe no meio do povo de Deus, né, aqueles que realmente querem seguir a Deus, aqueles que querem realmente estar com Deus, aqueles que querem realmente servir a Deus de todo o coração. E você vai ficar fora disso? Pense no prejuízo que você vai tomar. Não só, aí as pessoas pensam: eu estou bem, eu estou com dinheiro, eu estou bem, eu estou com saúde, eu estou bem. Mas, meus irmãos, você não tem que pensar também, e na eternidade? Você vai ter eternidade, meu Deus do céu. Para onde será que você vai? Né? Tantas pessoas você vê, fulano está bem, ele tem um carrão, ele tem uma casa, ele tem uma mansão, ele come de tudo que ele quer, ele viaja para todo quanto país. Mas será? Qual vai ser a última viagem dele? Meu Deus do céu, nunca eu vou querer aquela viagem para lá, tá? Então, assim, o futuro julgamento dos gentios, isso aí é que é o problema, tá? Bom, só para dar uma última coisa, Baal era o deus da fertilidade em Canaã. Uma das piores tentações dos israelitas, seus companheiros, era uma deusa Aserá. Hoje nós temos Baal, temos uns Baais aí, por aí. Vocês pensam que hoje esse sumiço que tem de criança no mundo, vocês acham que isso é por quê? Vocês acham que não existe sacrifícios de crianças? Vocês acham que não existem pessoas fazendo coisas erradas com as crianças neste mundo? Tanto aqui como fora do Brasil? Existe, gente. Então nós temos que pensar que existem esses rituais associados a Baal, variavam de acordo com a cultura e período histórico. Só é diferente, gente. A gente só está hoje fazendo coisas pela internet, fazendo coisa e tal, mas o ser humano, a podridão, aquela coisa ruim, que às vezes o cara é quedado a fazer pelo pecado, preferir o pecado do que seguir a Deus, ela continua do mesmo jeito da época de Sofonias e outras épocas também, que se você for lendo a Bíblia, você vai ver que é repetitiva a coisa. Deus dá chance, né, para os que ficam, que são seguidores dele, que são fiéis a ele. Aí cresce aquele povo, aí cresce, cresceu, aí tem uns tantos lá que se desviam. É sempre assim, tá bom? Então, assim, existem sacrifícios de animais. Vocês têm dúvida que existem hoje sacrifícios de animais, sim ou não? Rituais de invocação, oferenda e de alimentos, de libação, tudo quanto é tipo. Existe, sim ou não? Com certeza. Existe, né? E está numa situação, eu estou falando sem juízo de valor. Existe. Não pode dizer que não existe. Que está aí, né? Não estou fazendo juízo de valor de nada, né? A invocação de chuva, de fertilidade, de tudo quanto é coisa, gente. Faz assim que é para ganhar. Eu vou falar uma coisa para você, para encerrar esse assunto por hoje e tal. Foi essa introdução que nós demos aqui hoje no livro de Sofonias, que era daquela época, 624 anos antes de Cristo, mas é assim, quando a gente vai lendo devagarinho e vendo algumas coisas,
Parece que é a mesma coisa que agora. Parece que o negócio foi escrito agora, pastor. Parece que foi escrito agora. Porque são as mesmas manias, os mesmos moldes, como diz na polícia, né? São os mesmos moldes operantes, né? É a mesma coisa, os mesmos desvios, as mesmas coisas, olhando para o vizinho, olhando para as coisas do vizinho, inveja, raiva e etc. Bom, eu quero que você pense nisso. Primeiro, por essa semana, sobre se existem, se vocês acham que existe a queda moral, né? Se existe, se observarmos a queda moral, se existe queda moral dentro do povo de Deus, se não existe. E também, aí você pensa pensa de coração e de toda a verdade do teu ser, qual seria a solução para isso? A gente sabe que, claro, evidente, que é aceitar Jesus Cristo. Mas qual estratégia que você pode levar e falar para aquele vizinho, para aquele conhecido, para aquele parente que você olha para ele e vê praticando as coisas imorais e você fala, o que eu vou fazer? Me dá uma estratégia. Pede a Deus uma estratégia. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem aí sim, como hoje a gente está com uma certa tempo mais curto, a semana que vem a gente adentra mais dentro do livro de Sofonias e vocês vão ver como é importante. O livro é pequenininho, mas o porquê dele estar dentro da palavra de Deus lá descrito a importância dele. Muito obrigado pela oportunidade.